Estamos de volta com Acerto de Contas. Hoje a opinião de José Poça Esteves, economista, e também António Rebelo de Sousa, economista também. Boa noite, agradeço aos dois a vossa presença neste Acerto de Contas. Uma noite de antecipação daquilo que é o Carnaval para muita gente. Uma noite de festa. É sempre um prazer. Sobretudo noutros continentes, porque há um pouco mais frio, mas ainda assim, sobretudo nos tempos que correm em que economicamente também algum frio se sente. José Poça Esteves, vamos fazer hoje, digamos, uma antecipação de 3 factos que vão ocorrer durante esta semana. Por um lado, a Cimeira Europeia que vai decorrer na quinta e na sexta-feira, a contestação desse grupo de jovens que se auto-intitulou Jovens à Arrasca, mas também aquilo que é a tomada de posse do Presidente da República na próxima quarta-feira. Vamos começar pela Cimeira Europeia, proponho exatamente isso, numa altura em que os juros, mais uma vez hoje, voltaram a atingir um novo recorde. Parece que, de facto, Portugal está cada vez mais encostado à parede de pedir um auxílio, embora hoje o Financial Times diga que esse auxílio devia ter sido pedido há mais tempo para evitar aquilo que poderá ser, para muitos portugueses, a humilhação de recorrer à ajuda externa. É verdade, quer dizer, é verdade que é uma semana cheia de iniciativas e espero que seja uma semana que nos traga sinais muito positivos, porque se forem sinais negativos também será muito mal. De facto, é uma semana de grandes decisões. A primeira, a Cimeira. Eu acho que a Cimeira para já não, vai ser o princípio de um processo de decisão. Portanto, sexta-feira vai só haver o encontro dos líderes para começarem a acertar as condições a nível da Europa. Aquilo que lhe parece que será um processo que terminará 24 e 25 de março? Ou não terminará aí? Eu espero que sim, eu espero que termine e estou convencido que é capaz de terminar e para bem de todos, incluindo a Europa, é bom que termine. Porquê que os juros estão altos? Exatamente por isso, porque quando nos atribui a culpa a Portugal, e nós já o dissemos aqui, a culpa é nossa, porque caímos nesta situação. Os mercados têm algumas dificuldades em perceber como é que nós vamos dar a volta, e não é só os mercados, eu acho que qualquer pessoa de bom senso, qualquer economista de segunda categoria tem dificuldades em entender como é que Portugal vai dar a volta nesta conjuntura, como é que de facto vai ultrapassar as condições de austeridade e vai conseguir criar condições para crescer, para pagar a dívida. Portanto, o problema não é só do nosso lado e os mercados sabem que o problema não é só do nosso lado. O problema também está na própria Europa. E a Europa tem que clarificar aquilo que já nós dissemos aqui mais que uma vez. A Europa está numa encruzilhada, se calhar mais que numa encruzilhada, está no meio de uma ponte. Ou anda para trás e, portanto, desconstrói alguma das coisas que construiu, ou avança e constrói e integra mais numa lógica de federalismo europeu. Obviamente que isso significa muita coisa e é preciso alinhar muita coisa. E eu não vejo alternativa. Aliás, a Europa reagiu sempre, foi assim que foi construída. Foi reagindo a situações de pressão que obrigou a ajustamentos e foi progressivamente construída a Europa. Ora, o euro é um pilar da Europa. Todos estão interessados, começando pela Alemanha, em manter a Europa, manter a zona euro e manter esta zona económica como uma das zonas fortes em termos económicos no mundo e que se possa afirmar no quadro das relações económicas e políticas internacionais. Portanto, a Europa tem que avançar, tem que se entender e eu estou convencido que dia 11 é o princípio deste processo. Vai ser, tanto quanto eu saber, vai ser discutido o pacto de competitividade, porque há 3 documentos básicos que têm que ser arrumados. O primeiro é o pacto de estabilidade e crescimento, que está assente, 3% de déficit. Houve muita gente que não cumpriu, ninguém teve problemas, mas agora tem que passar a ter problemas. Quem não cumprir os 3% começa a ter problemas e, portanto, rapidamente tem que se cair na situação de reduzir o déficit e, portanto, austeridade. E aqui, de facto, há uma perspectiva completamente diferente entre os países do centro e os países da periferia. Mas isto não chega, já se percebeu que não chega. Para construir para construir o euro, não é também é o ouro, de facto, o valor para construir o euro é preciso avançar num ponto que, na altura, quando o euro foi construído, toda a gente sabia que ficava ali uma grande lacuna, que era a componente do alinhamento fiscal. Aliás, na altura não foi possível e agora a pressão vai levar a que seja possível. Portanto, o Pacto de Estabilidade, por um lado. Agora foi criado o Pacto de Competitividade.
e é isso que creio que vai ser discutido, que é o Pacto de Competitividade. É alinhar as forças, alinhar o que há ainda por ajustar a nível da Europa. E aí são algumas políticas sociais, por exemplo, a história das reformas, a história de alguns salários, a história de alguns ajustamentos de alguns países que ainda continuam a querer ter autonomia, mas fundamentalmente o que é preciso ajustar são as políticas orçamentais e a política fiscal. E, portanto, essa vai ser a grande discussão. E aí o problema não está connosco, porque nós respeitamos tudo isso. O está é com países como, por exemplo, a Holanda, por exemplo, a própria Irlanda, que tem política fiscal a nível de IRS muito mais favorável, e é isso que vai ser discutido. Portanto, enquanto isso não ficar clarificado, a Europa não vai tomar uma posição única e os mercados vão continuar a penalizar. Porque o problema não é só Portugal, não é só Espanha, o problema também é a própria Europa, que não clarifica o que é que quer e o que é que quer fazer. Eu acho que com este processo que vai começar na sexta-feira, a Europa está neste caminho da clarificação. E se conseguir esta clarificação, de facto, a questão financeira e a questão dos mercados pode ficar calma com este processo. Vamos a ver. Eu espero que no dia 25, no final de março, a situação esteja muito mais clarificada. Pois, estes problemas são importantes, realmente, mas eu penso que, para além destes aspectos que são realmente muito importantes, tem que haver uma clarificação em relação ao Fundo de Estabilização. O que é que se pretende fazer com o Fundo de Estabilização? É em relação à obtenção de funding necessário para capitalizar o Fundo de Estabilização e para tornar também possível a concessão de crédito aos Estados-membros da zona do euro em condições muito mais favoráveis. Isto é, eu não estou a ver outra solução, uma questão agora de tempo, mas que não passe realmente pela emissão de eurobonds que permita capitalizar o Fundo de Estabilização e a partir daí o Fundo de Estabilização estar em condições de emprestar diretamente, de financiar diretamente os Estados-membros da zona do euro por uma taxa de juro, a uma taxa de juros bastante mais baixa, que não pode ser de 5,8% ou 5%, tem que ser de 3,5% qualquer coisa. Porque nós fazemos os cálculos, por exemplo, ao caso português, a taxa de crescimento média anual para uma economia como a portuguesa até 2017 será à volta de 1,5%, num cenário otimista. 3,5% já é muito acima daquilo que a economia vai gerar. Portanto, quer dizer que nós continuávamos a endividar-nos para pagar juros até 2017. E, portanto, não havia inversão do atual ciclo, que é um ciclo, digamos, cumulativo relativamente à dívida soberana. E, portanto, mesmo realmente o cenário mais otimista, que é um cenário que foi até apontado realmente pelo BPI recentemente, em que se tenderia a convergir para os valores de 2000 no que respeita quer às receitas, quer às despesas públicas e ao seu peso no PIB, essa inversão só se daria a partir de 2018. Qualquer coisa. Ora bem, então qual é a solução? Podemos pôr os olhos também no caso da Grécia, que já está numa situação em que praticamente é considerada potencialmente inadimplente, incumpridora. A única maneira é a reciclagem da dívida, é substituir a dívida mais cara por dívida mais barata, mas sem haver qualquer espécie de incumprimento, porque se houver um incumprimento da zona do euro, isso afeta toda a zona do euro e os próprios alemães não poderão aceitar isso. Eu acho que também é fundamental, para além daquilo que foi dito pelo mas isso só vai acontecer, professor, só vai acontecer se o Pacto de Competitividade estiver minimamente acordado. A razão por não vão passar para o Fundo de Estabilização essa vai ser a moeda de troca financeira é porque precisam de acordar primeiro essa é a moeda de troca. A moeda de troca vai ser a aproximação, a harmonização, digamos, fiscal, realmente, e o Pacto de Competitividade. Só depois é que avançam para aí. E depois vai-se avançar realmente para uma solução deste género. Para termos taxas de 3,5%, como o professor estava a referir, ou perto disso, alguém vai ter que pagar mais do que está a pagar neste momento, leia-se a Alemanha. E, portanto, terá que ter algumas contrapartidas. Pois, exatamente. Muito importante. Exatamente, tem que ver em parte com o Pacto de Competitividade, mas por outro lado, a grande vitória para a Alemanha é a continuação até da própria zona do euro, porque a Alemanha tem sido beneficiária da zona do euro, porque, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui várias vezes, ela realmente intervém como se estivesse, enfim, numa situação em que as outras moedas que competem com elas estão realmente sobrevalorizadas e a dela está sobrevalorizada. Quer dizer, no dia em que realmente regressasse
Siemens ou O Deutsche Mark, marco acabaria por subir. havia apreciação em termos relativos do marco e a desvalorização das outras moedas, o que realmente faria com que as condições de competitividade externa da Alemanha em relação aos outros países da Europa fosse de facto afetada, não é? António Rebelo de Sousa, do ponto de vista político, tem sido muitas vezes colocada a questão de se Portugal recorrer a apoio externo, o Governo teria de apresentar a sua demissão, teria que assumir o erro da sua governação. Parece-lhe que isso é um cenário que, de facto, não tem volta a dar? Bem, eu tenho dúvidas se isso vier a acontecer, que o atual Primeiro-Ministro entenda que o seu comportamento deva ser esse. Estou convencido que o atual Primeiro-Ministro não pensará assim e, portanto, não pensando o atual Primeiro-Ministro, não pensará o atual Governo dessa maneira. Agora, estou convencido que provavelmente a oposição terá a tentação de pensar dessa maneira e que poderá ter a tentação de provocar uma clarificação da situação política em termos de, criar condições objetivas para novas eleições. Eu penso que essa tentação pode, de facto, existir do lado da oposição. Mas isto não vai acontecer enquanto não houver a clarificação na Europa, na minha opinião. Portanto, vai esperar pela clarificação na Europa para se poder fazer clarificação. Mas essa clarificação... Ninguém vai arriscar mudar governos, mudar políticas, mudar seja o que for, se não houver a clarificação. É muito arriscado porque é para aquele uma situação incerta. É realmente partir-se para um cenário em que se vai ser próximo poder governo na mesma incerteza em que está o atual poder. Aliás, há aqui um ponto que nós podemos estar atentos, e eu estou bastante atento, e acho que as preocupa com estas coisas, está atento, que é com o governo atual da Irlanda. Quando disse, bom, eu quero renegociar, e ganhou as eleições nessa base, ou principalmente por essa razão, eu quero renegociar as minhas condições com os outros parceiros da Europa. Vamos ver o que é que a Europa reage. Como é que a Europa reage. Ou seja, posso seguir a sua linha de raciocínio e dizer que poderia conduzir a um caminho em que José Sócrates, como Primeiro-Ministro e este Governo, poderiam negociar, não renegociar, mas negociar um pedido de ajuda que não fosse visto como uma entrada do FMI em Portugal, que fosse visto como um conjunto de contrapartidas bilaterais. Eu acho que esse é um cenário perfeitamente possível e acho que foi isso que foi discutido a semana passada em Berlim. Ou seja, a capacidade de ter o apoio sem o ter politicamente. Vão ter apoio, se a senhora vai ter apoio, não é necessário recorrer a FMIs, nem a esquemas fora do quadro normal, do quadro que vai ser normal na Europa, e o quadro que vai ser normal da Europa é, depois do Pacto de Competitividade aprovado, como o professor dizia, passam à aprovação não do fundo, mas já do mecanismo permanente de estabilização, e em vez de ser em 2013, antecipam-no para agora. Até não há porque alternativa. A Europa precisa disto, a própria Europa precisa disto, Portugal precisa, mas a Europa também precisa, como já dissemos várias vezes. Nós olhamos para nós, claro que há aqui duas perspectivas. Há o centro da Europa, que pensa, na lógica crime-castigo, se vocês comportaram-se mal, vão ser castigados. E têm que ser mesmo castigados, porque se nós facilitarmos já, então vocês não têm emenda. E há o outro lado que é, eu preciso de ajuda, vocês precisam de ajuda, estamos todos no mesmo barco e ajuda-nos porque nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer o que há de fazer. E são estas duas lógicas que estão a funcionar, mas a puxar para o mesmo lado. É o típico dilema do prisioneiro, se é preso para ser reintegrado depois na sociedade ou para ser castigado. O problema pode ser resolvido no quadro europeu e aí sabe-se qual é a receita do FMI nestas circunstâncias. Não é preciso realmente dizer-se ou proceder-se em conformidade no sentido de haver uma negociação formal com o FMI para saber realmente quais são as sugestões que muito provavelmente o FMI apresentaria nas presentes circunstâncias.